Rodache, então, por favor, sua palavra está com você. Gostaria de que você falasse um pouco da sua trajetória, como é que você chegou até a Assembleia Legislativa Provincial. Perfeito. Boa noite a todos. Agradeço ao convite do professor Luiz Fernandes, a Escola do Legislativo, pela oportunidade aqui de podermos discutir justamente essa data tão importante, esses 180 anos da Assembleia Legislativa Provincial de Minas, né? E com relação à minha trajetória, eu sou cientista político de formação. Eu fiz o meu mestrado na Universidade de Brasília e a minha dissertação de mestrado, na verdade, foi até a respeito do desafio enfrentado por Minas Gerais para que fosse possível uma síntese política num momento de crise do federalismo, no final da Primeira República e o período de Vargas, os anos 30. E o tempo todo eu interessado justamente o grande desafio das sínteses políticas. E posteriormente eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor Vamir Rechacon na História do Legislativo Brasileiro, que foi publicado pelo Senado em 2008. E o trabalho consistiu basicamente em fazermos um levantamento das câmaras municipais, das assembleias legislativas e da história do Congresso Nacional, né? E procuramos fazer uma síntese dos pontos principais da história dessas instituições. E muito interessado nisso, eu fui trabalhar na Universidade de São Paulo com o finado professor Istvan Jankso, que coordenava um grupo sobre a formação do Estado da Nação no Brasil. E eu me propus, então, a estudar a Assembleia Geral do Império e como o impacto disso na história política do Brasil, né? E foquei em Minas. Se a gente atentar para o fato de que o paradigma político que vigora até hoje é a ideia enunciada durante a Revolução Francesa pelo Abad Siey, que a nação fala pelos seus representantes, como é possível, então, sintetizar a nação? A minha exposição, então, vai versar a respeito de 3 tópicos. Esse cenário em que se deu a instalação da Assembleia Legislativa, as ideias políticas em voga e as forças políticas que vão justamente tentar se valer dessas ideias ou concretizá-las em algum momento. É preciso lembrar que 1835, embora hoje nos pareça um tempo tão distante, vivia ainda o impacto da Revolução Francesa. Isso impactou no mundo lusófono com a Revolução Liberal do Porto. Você tem, então, 1821, todas as formas de representação do poder questionadas, e começa a haver não só questionamento dessa legitimidade do poder que representa a nação, mas também uma reivindicação por uma nova representação junto ao poder. Justamente até então se pensava a sociedade como estamentos, aquela coisa de existem aqueles que estão voltados para a oração, para a conservação da cultura, que vai ser justamente o clero. Você vai ter aqueles que estão voltados para as atividades bélicas, que é a nobreza, eventualmente a nobreza de toga também, que começa a haver toda uma transformação da nobreza num corpo burocrático responsável pela administração do Estado. Você tem os representantes das cidades, das vilas. Isso também vigorou em Portugal, mas no século XVIII isso já estava completamente abandonado. Se buscou de uma monarquia fortalecida, aquela ideia da administração real cuidando de tudo, e os súditos sendo muito pouco consultados a respeito de assuntos que lhes diziam respeito, como convocações militares, cobrança de impostos. E justamente de uma série de insatisfações vai eclodir essa Revolução Liberal no Porto, que vai entusiasmar o mundo lusófono inteiro. E como é que Minas se insere justamente nesse contexto? Em 1821 se tem então essa ideia de um congresso, soberano congresso,
que vai justamente fazer representar a nação portuguesa, diga-se de passagem, da qual Minas se considerava parte, e vão ser eleitos os deputados por Minas à corte, às cortes, né? Que é justamente essa ideia. Apesar de ainda se manter o nome, a ideia já estava completamente diferente. Não era mais a ideia dos estamentos representados ali numa instituição consultiva para a coroa. Agora, o que se queria era justamente uma instituição legislativa e cada homem um voto, né? Representação igualitária dos cidadãos. Não havia mais essa distinção entre clero, nobreza e os burgueses, né, os cidadãos. Só que essa experiência em Lisboa vai fracassar. Os mineiros sequer vão ir a Lisboa, sequer vão comparecer. Alguns vão comparecer, mas não têm diploma, não podem comparecer ao Congresso, ficam esperando, e os diplomas e os demais deputados jamais chegaram. Paralelamente, havia um questionamento, inclusive, da organização do espaço territorial do Império Português. A gente precisa lembrar o seguinte: eram províncias europeias, províncias americanas, havia território na África, na Ásia e na Oceania. E uma das coisas interessantes, nas primeiras sessões do Soberano Congresso de Lisboa, os deputados pediam informações ao governo de quais eram as províncias que faziam parte do Império Português, porque eles também não tinham a menor ideia. E a situação dessas províncias dentro do Império. Sem querer me delongar demais pelo tempo curto, vai então haver uma ruptura com Portugal, porque não se sentirá suficientemente representativo esse soberano congresso, determinadas decisões contrariando interesses políticos e econômicos no Brasil vão gerar um mal-estar muito grande aqui no Rio de Janeiro. Minas, por exemplo, vai se situar numa posição de ambiguidade, que ela não sabe se presta lealdade, a junta de governo não sabe se presta lealdade ao governo situado em Lisboa ou ao governo situado no Rio de Janeiro. E no final das contas é preciso que o imperador venha a Minas e, com o apoio que foi angariando no caminho, consiga depor essa junta de governo e fazer com que outra fosse eleita, para que inclusive fossem realizadas as eleições por uma constituinte no Brasil, mas essa constituinte, quando foi convocada, sequer se pensava em ruptura com Portugal. Uma das grandes figuras desse período, ministro então do Reino, que depois vai ser do Império, e Estrangeiros, José Bonifácio de Andrade e Silva, ele, por exemplo, tinha uma proposta política, alguns vão questioná-lo, ele não é o patriarca da independência porque ele não era contra a ruptura com Portugal. Ele não era contra a ruptura com Portugal num primeiro momento, porque ele pensava o Império Luso-Brasileiro com a sede no Brasil. Então queria que o Brasil tivesse território sob seu comando na Europa, na África, na Ásia. E seria curioso até pensar o que seria do Brasil nas guerras coloniais se tivesse ficado com esses territórios todos. Nessa reconfiguração do território, a gente precisa isolamento, por assim dizer, do Brasil dos territórios da além-mar nossos. É preciso levar em conta algumas coisas. Por exemplo, hoje a geografia coloca Minas no Sudeste, mas no século XIX e até a década de 40 do século XX, Minas fazia parte das províncias, depois estados, centrais. Você tinha, por exemplo, as províncias do leste, por exemplo, eram Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e Sergipe. Você tinha as do sul, que era São Paulo, que na época, nesse período, ainda englobava o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E por um tempo curto você teve a Cisplatina, que hoje é o Uruguai. O norte, você tinha uma zona de influência, que não se pensava ainda em Nordeste. O que você tinha, então, era o norte sob a influência de Pernambuco, que você tem Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e, em certa medida, o Ceará. E as duas que disputavam o mando sobre o que sobrou do antigo estado de Maranhão e Grão-Pará, que era justamente o Maranhão com a influência pesada no Piauí, e o Grão-Pará, que englobava o que hoje é a região do Amazonas, e Roraima, Amapá, Acre ainda não era nosso, e no centro você tinha então
Minas, que era mais populosa. Você tinha Goiás, que englobava o que hoje é Tocantins também, e Mato Grosso, que era um território enorme, que era Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e um bom pedaço de Rondônia. E eram regiões de um vazio populacional que só vai ser ocupado isso aí década de 30, agora do século XX, com Vargas. A marcha para o oeste. Minas, então, tinha um papel importante nessa ideia de síntese nacional, porque ela era o centro do país. Então era aquela coisa, ela tinha características do norte, tinha características do sul, tinha características do leste e tinha características do sertão do oeste, né, do centro aí. E como é que era a população de Minas desse período? As fontes que a gente tem à nossa disposição hoje, que são as listas populacionais da década de 1830, que lamentavelmente não estão não sobreviveram todas, mas uma parte significativa. Há estudos a respeito, o CEDEPLAR, a professora Clotilde Paiva, que fez um trabalho fantástico estudando essas fontes. Ela dá a informação que, por exemplo, esse território de Minas, nesse período, eram 718 mil habitantes, pouco mais ou menos, segundo a estimativa dela. E se a gente olhar que esse mesmo território, com pouca diferença, hoje tem 21 milhões de habitantes, outra coisa, a gente falando aqui, por exemplo, da organização municipal, hoje são 853 municípios, Minas. À época da independência eram 16. Ao tempo da instalação da Assembleia Legislativa eram 27. 11 foram criados nesse período posterior à abdicação. Você vai ter a emergência de alguns centros importantes, que até a independência você tinha, por exemplo, como sedes de comarcas, por exemplo, Ouro Preto, capital provincial, né, que dividia a comarca de Ouro Preto com Mariana, que era a cidade episcopal. O bispado de Mariana se estendia por boa parte do território mineiro, mas não cobria todo o território mineiro. Você tinha Paracatu, por exemplo, que pertencia ao bispado de Pernambuco. No Cerro Frio, por exemplo, que era a comarca constituída por Vila do Príncipe, depois Cidade do Cerro, e Minas Novas, parte dessa comarca pertencia ao arcebispado da Bahia. E você tinha a comarca de Sabará, ou comarca do Rio das Velhas, que é composto por Sabará, Caeté e Pitangui, que era toda do Bispado de Mariana. Mas uma das mais populosas e mais ricas desse período vai ser a comarca do Rio das Mortes, que você tem São João del Rei como sede, São José, hoje Tiradentes, Barbacena, e Campanha, pertencentes ao Bispado de Mariana, e Baipendi também. Mas boa parte do território do município de Campanha e o município de Jacuí pertenciam ao Bispado de São Paulo. E um que eu deixei por último aqui, que é o município de Queluz, hoje Conselheiro Lafayette, por um tempo pertenceu à comarca do Rio das Mortes, mas depois passou para de Ouro Preto, porque ela tinha muita ligação com a capital provincial. E para não faltar também o de Tamanduá, hoje Itapecerica, que é um dos antigos também, que tinha um território enorme, foi sendo dividido. Nesse período aí, ao fim da abdicação de Dom Pedro e quando da instalação da Assembleia, outras cidades vão surgir como centros importantes aí. Eu me recordo aqui, por exemplo, Barbacena, que vai ser elevada, que era da comarca do Rio das Mortes, vai ser elevada à categoria de sede da comarca do Rio Paraibuna. Campanha vai se tornar sede da comarca do Rio Sapucaí. E Minas Novas vai ser tornada sede da comarca do Rio Jequitinhonha. E Montes Claros, que vai ser transformado em município e em sede da comarca do Rio São Francisco. São essas as comarcas que vão existir ao tempo da instalação da Assembleia Legislativa. Hoje a gente pensa em comarca em termos meramente de decisão judicial, e nesse período tem ainda também uma certa característica administrativa, política e até identitária. Quando se vai fazer, por exemplo, projetos de divisão, fragmentação da província de Minas, que foram vários os que surgiram, eles vão pensar em termos de território das comarcas. E a população que vivia nesse território? Você tem uma população bastante heterogênea. Você tem, por exemplo, europeus ou descendentes de europeus.
você vai ter africanos ou descendentes de africanos, e vai ter uma população mestiça que vai compor a maioria da província. E a situação em que vivem essas pessoas também vai variar bastante. Você vai ter, por exemplo, pessoas que vão viver em famílias numerosas, pessoas que vão viver sozinhas em suas casas. Você vai ter famílias chefiadas por homens, famílias chefiadas por mulheres. Vai ter solteirões. Você vai ter, por exemplo, grandes senhores de escravos, gente com mais de 200 escravos, 300 escravos, o que não é a grande maioria eram pequenos proprietários de escravo, gente que não tinha escravo nenhum. Você vai encontrar senhores de escravos que eram brancos, senhores de escravos que são pardos e senhores de escravos que são africanos tornados libertos no Brasil. E curioso, nessas listas populacionais você às vezes enxerga um africano senhor de um escravo pardo. Então o escravo tem ascendência europeia e o senhor não tem. Não são maioria, evidentemente, são poucos os casos, mas acontece. E não quer dizer que existe uma democracia racial no Brasil. É um tema polêmico, trazendo aqui só para... mas o que existe, por exemplo, é uma mobilidade social, e em Minas isso vai ser muito presente. Você pega, por exemplo, determinados parlamentares, deputados provinciais que são pardos e que têm projeção social e política. Você tem, por exemplo, alguns casos, mesmo na corte, no centro do Império. Um dos casos que eu gosto sempre de lembrar é o Visconde Inhomirim, que ele era filho de escrava, era pardo, e ele foi ministro da Fazenda, foi deputado, foi senador vitalício, foi conselheiro do imperador, titular do Império, ou seja, acumulou todas as características dos poucos que integravam a elite, e era filho de escrava. Você tem, por exemplo, o advogado Antônio Rebouças, pai do engenheiro André Rebouças, que tiveram uma projeção tremenda tanto na política quanto na sociedade, e eram pardos para negros, né? Então, você tem uma sociedade também então, bastante diversificada, e o grande desafio é sintetizar isso. Como é que você vai sintetizar isso num parlamento, seja lá no Rio de Janeiro, que é a capital do Império à época, ou seja em Ouro Preto, capital da província à época? E aí eu entro, então, no campo das ideias políticas, que é um outro tópico que eu quero trazer aqui. Quais eram as ideias em voga nesse período? Você está saindo justamente, que é o mundo que a Revolução Liberal destruiu, que é uma sociedade que continua bastante heterogênea, mas era uma sociedade de privilégios, preconceitos que vão continuar existindo, mas em que se tenta implementar uma ideia de uma sociedade igualitária. A gente hoje tende a ver privilégio como uma coisa horrorosa, abominável, que execrava em todos os aspectos. Mas esse é um preconceito que a gente carrega justamente desse período da Revolução Liberal. Porque quando se fala em privilégio, o que você está falando são direitos específicos de uma determinada camada da sociedade. E a sociedade pensada justamente em camadas, em estamentos, né? Você vai, por exemplo, ter para o clero determinados deveres e determinados direitos que vão ser diferentes dos militares, por exemplo. Cada cidadão, por exemplo, habitante de uma vila ou de uma cidade, vai ter uma carta de privilégios, o que eles têm de direitos próprios e de obrigações. E a Revolução Liberal vem justamente para mudar isso, falando, não, vai ser uma mesma lei para todo mundo, não importa, mas todos os homens são iguais. Vai ser uma coisa bastante alimentada pelas sociedades maçônicas, o ideário da Revolução Francesa, e aquela coisa de nivelar. E os que vão se opor a isso, vão se opor ao que eles vão chamar de um partido nivelador, achando que isso é uma coisa artificial, essa igualdade que vai ser criada. Mas é uma ideia que vai ganhar bastante força nesse período. E quando se pensa, por exemplo, justamente na Constituinte, né? Você vai ver que dentro da Constituinte do Império vão surgir linhas de pensamento bastante distintas, e antes mesmo da instalação da Constituinte, essas ideias já vinham enfrentando uma outra pela imprensa e mesmo nas sociedades secretas da época. Você pega, por exemplo, na questão da maçonaria, a ideia de o grande problema que gerou justamente o fechamento das
do Grande Oriente pelo imperador, foi um posicionamento dessas lideranças maçônicas no período a respeito do projeto de Constituição, se seria um sistema bicameral ou unicameral. E os maçons, por exemplo, acreditavam, e é uma curiosidade que eu tenho, localizar, por exemplo, a Constituição Maçônica Brasileira de 1822, eu só achei a de 34, que como é que era estruturada a instância decisória da maçonaria. Porque eu tenho a impressão que eles buscaram mais ou menos aproveitar essa experiência dentro da maçonaria para a organização do Estado brasileiro. E posicionando-se contra uma segunda Câmara, eles vão enfrentar toda uma oposição da parte do imperador e de um grupo que vai ser formado, então, que é a Nobre Ordem dos Cavaleiros de Santa Cruz, que vai ser conhecido pelo nome de apostolado, que era a instância administrativa. E uma das curiosidades, por exemplo, um dos deputados pernambucanos que não pertencia a essa sociedade, chega ao Rio de Janeiro e em ata da Constituinte comenta que quando chegou ao Rio de Janeiro tinha começado a escutar o boato de que a Constituição já estava feita, que achava aquilo um absurdo, e na verdade já estava feita estava feito o projeto, as linhas gerais do que eles queriam como Constituição do Império, que vai ser o que vai acabar sendo aprovado como projeto de Constituição do Conselho de Estado. Então, por exemplo, as ideias que o Conselho de Estado vai conseguir fazer vingar por meio do fechamento da Constituinte, né? Eles vão propor uma Constituição de tipo misto, que eles vão chamar à época de monarquia constitucional representativa. O que é essa monarquia constitucional representativa? Havia duas interpretações do que significava isso, e essas duas interpretações vão, ao longo do século XIX, de certa maneira, se enfrentar o tempo todo. Uma entendia essa combinação como uma fórmula política que evitava que houvesse excessos políticos. É uma ideia que remonta aos gregos. Você vai ter, por exemplo, Aristóteles desenvolvendo isso, só que vai ser justamente Políbio Romano que vai desenvolver isso melhor, que é a Constituição de tipo misto. A ideia basicamente é a seguinte: se você conferir poder a um homem só, o poder corrompe, e ele vai se converter num tirano. Se você dá poder a uma minoria, essa minoria vai ser corrompida e vai se transformar numa oligarquia. E se você der poder para a Assembleia dos Cidadãos Reunidos, eles vão se corromper também, vão ser as turbas que vão governar. Ou então demagogos que vão começar a insuflar a população contra os bem-nascidos, contra os ricos, contra os inteligentes, e que por causa disso, então, a melhor fórmula é criar um sistema de pesos e contrapesos, que a gente pensa hoje como sendo executivo, legislativo e judiciário, mas não era isso que eles pensavam. Eles pensavam um monarca, uma aristocracia e os cidadãos reunidos em assembleia. Por isso que quando a gente fala em democracia nesse período, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que eles estão chamando de democracia nesse período não é o que a gente entende hoje. Um governo democrático é um governo onde que a gente pode gozar das nossas liberdades civis. Não é isso. Para isso, nessa época, eles chamavam de governo liberal. O governo democrático vai ser pensado como os cidadãos reunidos em assembleia, tomando as decisões, fazendo as leis e tudo mais. E para os que acreditavam que era preciso combinar os três elementos, todos os elementos são importantes. Você precisa conservar a monarquia, você precisa conservar a aristocracia, e você precisa ter uma instância dos cidadãos reunidos em assembleia para decidir as coisas. E a Constituição do Império, então, vai criar a esfera das assembleias paroquiais, em que vão ser justamente escolhidos os vereadores, posteriormente os juízes de paz, os eleitores paroquiais, que esses eleitores paroquiais vão, em nome das paróquias, se reunir em lugares da província apontados previamente, para constituir então as chamadas assembleias eleitorais, que vão ser os cidadãos que vão eleger os deputados, os senadores e os, vamos assim dizer, a instância decisória da província, que vai passar por uma modificação, como a professora Kelly apontou aqui. E aí eu chamo a atenção para um detalhe curioso. O cidadão que até então não tinha
a necessidade de se manifestar a respeito dos negócios públicos, quando muito sobre a esfera municipal. De repente é chamado a indicar nomes para essas instituições todas. Minas era a província com a maior representação na Assembleia Geral. Você tem, então, por exemplo, o cidadão indo para as urnas, tendo que apresentar 20 nomes de deputados para representar Minas na Assembleia Geral do Império. Você teria que indicar também, seriam 10 senadores para Minas, porque o número de senadores era calculado metade do número de deputados. Só que o imperador tinha que escolher 3 de cada indicação, de cada 3 indicações dos mineiros. Então, na primeira eleição para o Senado, os mineiros precisaram indicar 30 nomes. Então você já tem 30 nomes do Senado, 20 nomes da Câmara dos Deputados, você tinha que indicar 21 nomes para o Conselho Geral de Província, você tinha que indicar 6 nomes para o Conselho de Governo, você tinha que indicar 60 nomes para o Corpo de Jurados e o nome de um promotor. Fazendo as contas, sinceramente eu não conheço gente o bastante para indicar para tanta função. E na época o pessoal precisava fazer. Isso vai gerar então uma necessidade para que os votos não fossem perdidos, porque a gente pensa, mas isso é muito bom você poder indicar todo mundo. E não é. Porque da mesma forma como você tem liberdade para indicar quem você bem quiser, porque não havia essa ideia da candidatura, você podia indicar livremente, daí a razão das atas terem nomes abundantes. Outra coisa também curiosa, era considerado uma indignidade alguém pedir voto para si. Então, assim, eles achavam que se você tem características que o destacam da multidão e que fazem com que você seja um nome querido para aquela função, todos vão se lembrar de você. E se não lembraram é porque o seu nome não merecia ser lembrado. Mas aí, justamente, para que a população tivesse, então, gente de sua confiança nesses corpos representativos, começam, então, a haver arranjos. Um das figuras da época, o Honório Hermito Carneiro Leão, depois Marquês do Paraná, ele vai falar, em eleições, quem tenta triunfar sozinho, ele acaba burlado, acaba se dando mal. Você tem que fazer concessões para as influências locais. E essas concessões vão sendo feitas na forma seguinte, são tantos nomes que precisam ser indicados, cada localidade, então, aqui, nessa heterogeneidade que era Minas, se vê representada aqui indicando alguns nomes.